Fala galerinha do canal FM+, com vocês Manu Lessa, falando hoje de trabalho de sistemas gasosos. Partiu, bora! Sinal do trabalho. Para! O sinal pode ser positivo, negativo ou nulo. Depende do quê? Depende da transformação. Dá uma olhada aí nos dois gráficos. Os dois gráficos são pressão-volume. Eles são quase idênticos. Vai olhando aí e me diz qual é a diferença entre um gráfico e o outro. Isso, a setinha. Olha a setinha. Essa setinha aqui está mostrando que o volume está aumentando, enquanto esta setinha aqui, mal posicionada, ela está mostrando que o volume está diminuindo. Aqui o volume vai de V1 para V2, tal que o V2 é maior que V1. E aqui o volume vai de V2 para V1, tal que o volume V2 é maior do que o volume V1. Ou seja, aqui o volume está diminuindo e aqui o volume está aumentando. Pensa comigo. A variação de volume aqui, ela é o volume final menos o volume inicial. Ela vai ser o volume V2 menos o volume V1. Cara, isso aqui vai dar um ΔV positivo. Se o ΔV é positivo e o trabalho é P vezes ΔV, eu não trabalho com pressão negativa, eu trabalho com pressão positiva sempre. Se o ΔV também é positivo, isso te dá um trabalho positivo. Agora pensa comigo, aqui o ΔV é o volume final menos o volume inicial. Moleque, o volume final é V1, o volume inicial é V2. Isso aqui vai dar um ΔV negativo. Poxa, olhando a fórmula do trabalho, P vezes ΔV, com pressão positiva e ΔV negativo, o trabalho vai ser negativo. Então combina comigo, houve uma expansão, houve um aumento de volume, esse trabalho é positivo. Houve uma contração, houve uma diminuição de volume, esse trabalho vai ser negativo. Repare que, para calcular o trabalho aqui, já que não é uma transformação isobárica, eu calcularia a área nos dois casos. A área nos dois casos me daria o trabalho. Aqui é trabalho e aqui também. Mas, para quem não sabe inglês, aqui o trabalho é positivo, porque é uma expansão, e aqui o trabalho é negativo, porque é uma contração. Já é? Agora para! Expansão. Trabalho positivo, nome, trabalho realizado pelo gás. Contração, trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás. Cuidado com essa nomenclatura, isso pega às vezes. Agora, e que transformação é essa? Olha só, a transformação aqui é dita isocórica. Por que isocórica? Porque o meu volume está permanecendo constante. Repara, o gás vai de A para B, que não apareceu lá, o volume não muda, a pressão aumenta, but o volume não muda. Presta atenção. Se o volume não muda, tu tem como calcular a área embaixo dessa curva? Não, não tem área. Se não tem área, o trabalho é nulo. Outra coisa, o trabalho é pavê, é P ΔV. Se aqui não há variação de volume, é porque o trabalho também vai ser zero. Combinamos então, expansão, trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás. Contração, trabalho negativo, trabalho realizado sobre o gás. Transformação isocórica, volume constante, não há trabalho. Olha lá, questãozinha para nós. A figura a seguir representa o gráfico pressão versus volume da expansão isotérmica. Ele está te avisando que a expansão é isotérmica. Olha só que mole da questão. De um gás perfeito. É correto afirmar que a curva apresenta uma isobárica. Ele acabou de falar que é isotérmica. Aqui eu estou percebendo que a pressão está mudando. A transformação não é isobárica. Letra B. A área sombreada do gráfico representa numericamente o trabalho realizado pelo gás ao se expandir. Expandir, expansão, volume aumentando. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, é realizado pelo gás. Está correto, eu marco a letra B. Agora, olha a letra C. A área sombreada é numericamente igual ao trabalho realizado sobre o gás para sua expansão? Sobre o gás? Não, sobre o gás que ele fala aqui é trabalho negativo. E trabalho negativo não é trabalho de expansão, é trabalho de contração.
tá bom? Redução de volume, beleza? E por último, a curva do gráfico é uma isocórica. Isocórica, volume constante? Não, o volume está variando de V1 para V2. De facto, a resposta é a letra B. Again, de novo, calculando trabalho, bora! UEL, Universidade Emanuel Lessa. Um gás ideal sofre uma transformação ABC indicada no diagrama. O trabalho realizado pelo gás nessa transformação em joules é, ou vale, preste atenção, o trabalho vai de A para B e depois de B para C. Detalhe, de A para B trata-se de uma isobárica. Por quê? Porque a pressão é constante. Constante, então, transformação isobárica. Agora fala pro tio, fala. Qual é o nome da transformação de B para C? O volume não está constante? Se o volume está constante, amor, isso aqui é uma transformação isocórica. Se é uma transformação isocórica, o trabalho realizado é igual a quanto? Zero. Preste atenção, para. O trabalho ABC, ele é igual ao trabalho de A para B plus o trabalho de B para C. O pequeno mini little detalhezinho é que o trabalho realizado de B para C é igual a zero. Ou seja, o trabalho total que ele pede, A, B, C, se resume a apenas o trabalho de A para B. Ou seja, ele pede o trabalho total, but eu posso calcular apenas o trabalho de A para B. Já é? Tudo bem? E esse trabalho de A para B, já que trata-se de uma transformação isobárica, eu posso escolher. Ou eu uso fórmula pavê, ou eu calculo a área. Eu vou calcular a área por causa do próximo slide que eu quero te mostrar. Se eu calcular a área, eu vou calcular esta área aqui embaixo da curva. Tem que ser até o chão. Tem que ser até lá embaixo. Por definição, o trabalho é entre a curva e o eixo horizontal. Fechado? Aqui, então, esse work, ele é numericamente igual à área, que é a área de um retângulo que é base vezes a altura. Fala pro tio, fala. Fala. Quanto é a base? A base é de 2 a 5, que vale 3. A altura é de 0 para 5. De 0 para 5 é 5. Cadê o multiplicador? 10 elevado à quinta. No primeiro caso, no eixo horizontal, não teve nenhum multiplicador. Beleza? Então aqui vai ficar esse work igual a 3 vezes 5, 15 vezes 10 à quinta. Se for vaidoso, pode escrever em notação científica. É 1,5 vezes 10 elevado à sexta joules. Amor, 1,5 vezes 10 elevado... Ih, tem 2. Meu Deus. Ai, meu Deus. É mais 1,5 ou menos 1,5? Olha a setinha. A setinha está mostrando expansão ou contração? Está mostrando aumento de volume ou redução de volume? Se está mostrando aumento de volume, é expansão. Se é expansão, é trabalho positivo. Então é a letra C. Fechado? Tudo bem? E o último detalhe. Transformação cíclica. Moleque. Como o próprio nome diz, uma transformação cíclica é aquela fechada. É aquela que forma um ciclo, não um círculo. Um ciclo. Ou seja... O gás sai de A, vai para B, vai para C, vai para D e volta para o A. Como é que eu calculo o trabalho numa transformação cíclica? Eu posso te dizer que esse work, esse trabalho A, B, C, D, ele é o trabalho das etapas. É a soma dos trabalhos das etapas. Ou seja, é o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Mas você já está percebendo alguma coisa aqui, né? Já está percebendo que há 2 trabalhos aqui nulos, né? Para! Olha lá, vou explodir o gráfico para você. Vou mostrar esse gráfico em detalhes. Eu vou separar as transformações. AB, BC, CD e DA. Ok? Toma! Explodi. Mas olha o trabalho de A para B. Moleque, esse trabalho de A para B, ele é positivo ou ele é negativo? Como se trata de uma expansão, esse trabalho aqui de A para B, ele vai ser positivo. Agora, olha o trabalho de B para C. Eu te pergunto, o trabalho de B para C é positivo
ou é negativo? Nenhum dos dois. O trabalho de B para C é igual a zero, porque de B para C o volume é constante. Se o volume é constante, a variação de volume é nula, então o trabalho é nulo. Beleza? Agora olha lá, trabalho de C para D. Para, esse trabalho de C para D é positivo ou é negativo? O trabalho de C para D, ele vai ser trabalho de uma contração, uma redução de volume. Então esse trabalho vai ser negativo. E aí você já está prevendo que o último trabalho, que é o trabalho de D para A, também vai ser um trabalho nulo. O trabalho de D para A é igual a zero, porque mais uma vez o volume permanece o quê? Constante. Se você voltar ao slide anterior, você vai ver que o trabalho total do ciclo é a soma dos trabalhos das etapas. Ou seja, o trabalho total nesse ciclo vai ser o trabalho A, B, C, D igual ao trabalho de A para B, plus o trabalho de B para C, plus o trabalho de C para D, plus o trabalho de D para A. Com um pequeno mini little detalhezinho, há dois trabalhos aqui que são nulos. É o trabalho de B para C, que vale zero, e o trabalho de D para A, que vale zero. O meu trabalho total A, B, C, D fica resumido a trabalho de A para B, mais o trabalho de C para D. Detalhe, né? Detalhe, né? Esse trabalho de C para D é positivo ou é negativo? Esse trabalho aqui é negativo. Significa que na hora de somar, eu vou subtrair um do outro, porque um é negativo. Olha só, calculei o trabalho de A para B. Olha ele aqui, esse é o trabalho de AB, como combinado positivo. Calculei o trabalho de C para D. Esse trabalho de C para D é essa área e é negativa. Quando eu somar os dois, na verdade, eu vou estar subtraindo um do outro, porque um é negativo. Ou seja, eu pego a área grande e subtraio da área menor. O que sobra? Se eu pegar a área grande e subtrair da área menor, eu vou ficar apenas com a figura formada. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O trabalho total no ciclo é isso aqui, que é a área grandona menos a área pequena. Então combina comigo, o trabalho numa transformação cíclica é a área da figura formada. Compara esses dois gráficos que eu vou colocar aqui para tu. Olha só, primeiro gráfico é o gás saindo de um estado A indo para um estado B. Segundo gráfico é o gás saindo de A indo para B, passando por C e voltando para o A. Eu vou calcular os dois trabalhos para você através das áreas. Aqui, no primeiro gráfico, a área que eu tenho que calcular é essa embaixo da curva, até o chão. Por quê? Porque é uma transformação aberta. Numa transformação aberta é até o chão. Agora, do outro lado, a área a ser calculada é essa, do triângulo formado, da figura formada, porque é uma transformação fechada. Oi? O quê? O sinal, né? Então, o sinal. Numa transformação cíclica, pode-se fazer o seguinte resumo. Toda vez que você tem um trabalho no sentido horário, um ciclo no sentido horário, esse trabalho é positivo. E toda vez que você tem um ciclo no sentido anti-horário, esse trabalho é negativo. E aí eu te pergunto, no slide anterior, esse gráfico, esse segundo gráfico que está mostrando um ciclo, esse trabalho aqui é um trabalho positivo ou é um trabalho negativo? Esse trabalho aqui é um trabalho negativo porque o ciclo se dá no sentido anti-horário. Olha a setinha, olha a setinha, olha a setinha. Agora, nesse gráfico aqui, esse trabalho, ele vai ser um trabalho positivo porque o ciclo se dá no sentido horário. Aí o trabalho é massa. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Questão 4. A figura representa num gráfico pressão versus volume um ciclo de um gás ideal. Ciclo. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante este ciclo e calcule a razão entre a mais alta e a mais baixa temperatura do gás em Kelvin durante esse ciclo. Olha só, calcule o trabalho. O que foi combinado, o moleque? O combinado foi que o trabalho realizado num ciclo é a área da figura formada.
Então, na letra A, esse trabalho é numericamente igual à área, que é a área de retângulo, que é base vezes a altura. Então, esse work vai ser base de 2 para 6, 4. Cadê o multiplicador? 10 a menos 2. Vezes a altura de 0,5 para 0,75, que dá 0,25. Tá lá, 0,25. Multiplicador, olha para o vertical, 10 elevado à quinta. Amor de minha vida, 4 vezes 0,25 é 1. 1 vezes 10 elevado menos 2 mais 5, 3. Isso aqui, então, o trabalho é 10 elevado ao cubo joule. Me diz se é positivo ou negativo. Tá vendo que o ciclo se dá no sentido horário? Se dá no sentido horário, o trabalho é positivo. Ponto. Agora, olha só. Olha a pergunta da letra B. Calcule a razão entre a mais alta e a mais baixa temperatura do gás em Kelvin neste ciclo. Como é que eu vou saber qual é a mais alta e qual é a mais baixa? Você sabe perfeitamente que P vezes V é igual a NR vezes T. Esse tipo de análise que eu estou fazendo agora, eu já fiz em outro vídeo com você, tá? Eu vou te mostrar aqui que ele quer julgar a mais alta e a mais baixa temperaturas, e eu digo que a temperatura fica à mercê de quem? A temperatura fica à mercê do produto pressão-volume. A mais baixa temperatura está no menor produto pressão-volume e a mais alta temperatura no maior produto pressão-volume. Preste atenção. Pegue o ponto A. No ponto A, o produto PV é igual. Deixa eu ver. Ponto A. P 0,75. V 2. Isso aqui vai dar 1,5. Pega o ponto B. No ponto B, o produto PV vai ser B. Pressão 0,75. Volume 6. 4,5. Pega o ponto C. O ponto C, o produto PV vai ser, olha só, ponto C. Pressão 0,5. Volume 6. Isso aqui vai dar 3. E o ponto D, PV, vai ser igual. Ponto D, pressão 0,5. Volume 2. Isso aqui vai dar 1. Cadê o menor produto pressão-volume? O menor produto pressão-volume está aqui, que é o 1. Esse aqui é o menor. Cadê o maior produto pressão-volume? É o 4,5. Esse aqui, então, é o maior. Eu te digo que a temperatura maior está em B e a temperatura menor está em A. Cara, preste atenção. Ele quer a razão entre a maior temperatura e a menor temperatura. Então, ele quer a razão TB sobre TD. A razão TB sobre TD vai ser 4,5 sobre 1, ou seja, 4,5. Repare que eu não estou te dizendo que a temperatura em B vale 4,5. Eu estou te dizendo que ela é proporcional a 4,5. Da mesma maneira que em D a temperatura não é 1, ela é proporcional a 1. Quando eu faço a razão, eu acho exatamente 4,5. Isso poderia ser resolvido por PVT-Pivot, envolvendo os pontos B e D, mas não há necessidade, justamente porque você sabe que temperatura é proporcional ao produto PV. Ok? Amor, ficamos por aqui. Dá o seu like, ativa o sininho, curte aí. Quero 8 bilhões de inscritos nesse canal até o final desse mês, tá ok? Um beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!